O PCcast de hoje recebe o presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, e um dos principais empresários de Montes Claros e do norte de Minas. Depois da vinheta, Hernandes Batata. Olá, estamos começando mais um PCcast e hoje recebendo aqui um amigo. Eu falo aqui, Batata, que é o seguinte: dentro desse minifúndio nós temos uma ditadura que só vem gente que é meu amigo, entendeu? Entendi. É a principal característica. Isso é bom. Mas Sinto lisonjeado, né? Brincando, né? Nós estamos aqui com o Hernandes, o querido Batata, da Trajeto Móveis, e eu tô falando aqui, não tô sendo indelicado, porque ele gosta desse nome, né? Sim, sim. Às vezes, quando fala Hernandes assim, chama, você se confunde, acha que não é com você, Batata? O Hernandes, ele fica protocolo, ele fica o apelido, né? E o nome fica Batata, né? Já pegou, então... Porque eu, por exemplo, quando alguém me chama de Paulo César na rua, às vezes, ou Paulo, eu demoro para sintonizar que é comigo, sabe? Cria aquela coisa, né? Mas, Batata, primeiro, a gente precisa começar as coisas aqui do início, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre quem é você, sua história, sua família, porque as pessoas precisam conhecer o ser humano que está ali por trás do dirigente classista atuante, do empresário vitorioso. Por favor. PC, eu sou natural de Montes Claros, né? Nascido aqui. Tem uma história que eu vim ali das adjacências ali do bairro Santo Expedito. Sou filho de Marcílio e Lica, né? E nós somos 4 irmãos, né? O Altamiro, o Raimundo e a Cida, né? E nesse tempo todo aqui de Montes Claros, eu tive muito relacionamento desde a época de colégio, né? Que eu estudei primeiro no do Sarmento. Tem uma história muito bacana que, assim, logo aí com uns 13, 14 anos, eu participava da fanfarra do Sarmento. E a fanfarra do Sarmento, todo mundo tinha uma disputa de fanfarra em Montes Claros, que era do Sarmento e do Plínio Ribeiro, né? E a escola normal. A escola normal. Tinha o piloto lá e o Marcelino do lado de cá, né? E o instrumento que eu tocava, né, era o tarol. O tarol, todo mundo, o Marcelino tocava e o piloto tocava. Então, o desfile de 7 de setembro era aquela disputa, né? Então, dali eu já... eu estava até pensando essa semana sobre isso, que eu aprendi muita coisa com o Marcelino. Eu estava lembrando uma coisa, até a gente que hoje trabalha com liderança, e a gente fica lembrando disso, porque você ser bom no que você faz, né? Então, na fanfarra, ele já falava assim, ele não gostava que o cara ficava tocando vários tipos de instrumento, né? Então, você toca o tarol, o surdo, ou você toca, né, ali a clarineta, então ele já falava com cada coisa, né, o prato. Então, quando o cara não ficava rodando demais, ele não queria no time dele, ele queria um cara bom em cada área, né? E ali foi uma escola, né? E dali ali dessa época, depois da fanfarra, eu entrei para o esporte de Montes Claros, né, esporte especializado. Comecei a jogar as Olimpíadas Estudantis que tinha na época, com handebol. E através do handebol eu acabei jogando no time da cidade, que era o time da Praça de Esporte, o Montes Claros Tênis Clube, e também jogava no time do Sesc e joguei no clube escolar do Plínio Ribeiro, que eu também estudei lá, né, na escola normal. Fui vice-campeão mineiro de handebol. E aí era goleiro, né, Batata? Eu era goleiro na época, tive uma época muito boa. O Belezão foi uma das figuras mais que passou pelo time nosso, mas a gente teve vários técnicos aí nesse caminho, teve o Jaime, teve o Murilo, teve uma turma muito boa. E dessa época toda, PC, que eu estou sintetizando um pouco, é porque desde essa época eu aprendi a trabalhar com coletivo. Então, por isso hoje eu estou na CDL e porque hoje eu gosto muito de trabalhar do coletivo, que eu aprendi desde essa época
A importância do relacionamento, do ganhar, do perder, sabe? Começou a trabalhar com quantos anos, Batata? Eu comecei a trabalhar mesmo assim, eu trabalhei no negócio que minha família tinha, que tinha um bar, eu comecei a trabalhar desde 12 anos ali no balcão. Mas profissionalmente, de carteira assinada, com os 17 anos, eu comecei a trabalhar com consórcio. Trabalhei 1 ano com consórcio, e aí depois eu fui para o meu segmento, que eu estou até hoje, que eu fui trabalhar com móveis, né? Móveis de escritório e móveis corporativos. Dessa época que eu comecei em 86, até hoje eu estou nesse segmento. Você começou como vendedor, né? Como vendedor, isso. Em qual empresa? E eu comecei na Momac. Momac. Momac, era a Momac do Cristiano, né? Trabalhei na Momac, depois eu trabalhei na Estilos, depois a gente montou a Trajeto. E como que foi montar o seu primeiro negócio? O desafio do primeiro negócio ele foi o seguinte, ele foi até através de uma questão de necessidade, né? Eu já estava há 5 anos trabalhando no segmento e a empresa que eu trabalhava, ela estava em dificuldade. Na época eu gostava muito de trabalhar lá, sabe? Uma empresa muito boa, mas a gente viu que ela estava num cenário que mais para frente ela poderia encerrar as atividades. Então, eu estava diante de 2 decisões, ou trabalhar em outra empresa ou montar um negócio. E nessa época eu já tinha muita preparação de vendas, eu já tinha muito domínio de vendas, e aí eu tinha um pouco de capital, mas aí nessa época um colega meu, né, o José Mendes, que trabalhava comigo, a gente também, ele estava também nesse mesmo processo de decisão, nós conversamos e achamos melhor a gente juntar e unir forças, né? E aí a gente montou nessa época a Trajeto, que até hoje essa loja, graças a Deus, que já expandiu fora de Montes Claros. Só de Trajeto são quantos anos? São 32 anos de Trajeto, esse ano a gente faz. E você, muito jovem ainda, né? Muito jovem. Muito tempo para empreender ainda, né, Batata? Isso. Eu comecei nós montamos a empresa, eu tinha 5 anos de profissional, né, de vendas, né? E eu tinha o quê? Eu tinha nessa faixa de 20, 25, 23 anos, mais ou menos. Entendi. E quando você despertou para aquela necessidade de começar a participar das entidades classistas? Porque elas já existiam nessa época, né? CDL, ACI. Sim. Você falou, peraí, indo para o coletivo aqui, nós vamos conseguir melhorias. Sim. Até porque é o seguinte, como eu te falei, essa veia que eu sempre tive de coletivo, quando eu comecei a trabalhar com móveis, eu atendia as entidades, eu vendia mobiliário para elas. E aí, que acontece? Quando nós montamos a Trajeto, a primeira coisa que nós fizemos foi filiar na CDL e filiar na ACI. Então, nós somos filiados, à mesma época que a gente tem a empresa, nós temos 32 anos de filiação nas 2 entidades. E aí, eu participava das reuniões das 2 entidades. E coincidência que aconteceu? Quando eu fui convidado para ser diretor na CDL, eu fui convidado no mesmo ano para sair. Eu fiquei assim, falei, como é que eu faço? Porque eu recebi um convite para uma e recebi para outra também. E aí os 2 presidentes, na época, que foi o Walter Boaventura, da CDL, e o Geraldo Drummond, da Associação Comercial, falou, não, nós pode ficar nas 2 entidades. Né? E aí, dessa época até hoje, hoje eu estou presidente da CDL e estou vice-presidente de micro e pequenas empresas da ACI. Então, a gente trabalhou em comum, acordo pela defesa da classe, né? Já são quantos anos como presidente da CDL, Batata? Com a CDL eu vou fazer 8 anos, né? Estou no segundo mandato. Vamos falar um pouco com o pessoal como é que é a trajetória, né? Da CDL principalmente, que é a instituição que você preside. Quando que surge a CDL em Montes Claros? A CDL, ela surgiu aqui em Montes Claros na década de 50, né? Não, de 50 não, de 60. A CDL, ela fez 55 anos no ano passado, né? E ela surgiu de uma necessidade
do comércio na época, estava tendo muita inadimplência, e o comércio de Montes Claros já era um comércio bem pujante na época, pelos tamanhos que eram, mas todas as cidades e distritos vinham comprar em Montes Claros. Época que não tinha nem cheque, né, Barra? Nem cheque, era muito nota, era só nota. Dinheiro e caderneta. Caderneta. Então, para evitar essa inadimplência, os lojistas começaram a cada um compartilhar as inadimplências, os créditos, né, das pessoas, né, dos consumidores. Então, através disso, montaram um banco de dados, e aí... Todo manual, né, na ficha, e aí foi juntando várias cidades, né? Na realidade, já tinha CDLs em outras cidades, e na época que eu lembro que, assim, um dos presidentes, um dos fundadores, eu sou até inquilino dele, que é o Geraldo Sandoval Nobre, e na época o José das Neves Correia, que era da Vidronorte, e mais uma equipe mais antiga, e tinha também... Lembro dele, São Zé Neves, pai do meu amigo Marquinhos Neves. Marquinhos Neves, né? Tinha também, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas era lá pai do Marquinhos da joalheria, que tinha uma joalheria ali na Rua Padre Augusto. E aí, todo esse pessoal montou a CDL nessa época, né? Nos 50 anos, a gente até homenageou esses fundadores, né, da CDL. E aí, a CDL, através essa divisão do banco de dados, surgiu hoje um grande produto da CDL hoje, que é um dos maiores... ele está entre os 3 maiores birôs de crédito hoje do Brasil, né, que é o SPC Brasil, onde hoje ele tem mais também uma certificadora digital, né, de certificado digital, e também toda essa análise de dados hoje, e que hoje fundiu até com o Serasa. Os dois, eles compartilham dados hoje no Brasil através Então, daquela preocupação com... nome popular, com cano, né? Sim, Na época não tinha computador, não tinha nada, a pessoa ia, falava, fulano não vai pagar. Você não dava para o outro comerciante saber se aquele consumidor era bom ou não, a CDL se uniu ali. E a partir daí, quais foram as grandes contribuições, Batata, na sua opinião, da CDL para o comércio de Montes Claros de uma maneira geral? A CDL, ela teve sempre um papel muito importante para o comércio, assim. Primeiro foi essa questão do banco de dados, e aí ela começou a representar muito forte o varejo, né? Porque que acontece? Hoje, o tempo todo, a CDL, ela se torna uma casa que resolve a dor do comerciante no dia a dia. Então, é igual a função minha, como a função da nossa diretoria, ela é muito grande de interlocução, tanto com o poder público em geral, em todas as esferas, né? Municipal, estadual e federal. E também tanto legislativo como executivo e judiciário. Então, o tempo todo a gente está dialogando em cima dessas pautas que são entraves no dia a dia do empreendedor, do comerciante. Então, sempre a gente está trabalhando essas pautas. Então, a gente tem, para você ter ideia, PC, aqui em Montes Claros, são várias coisas relevantes que, assim, é reforma tributária, é questão de segurança, sabe? São muitas coisas no dia a dia e também na história de Montes Claros, que a CDL sempre ela participa quando tem esses viés aí de entraves, né? Então, hoje o comércio, Batata, é responsável, você tem essa conta, por mais ou menos quantos % dos empregos em Montes Claros? A gente tem aí, no geral, a gente acredita que ele é mais ou menos, quando a gente fala comércio e serviço, a gente chega aí quase 40%. 40% da força de trabalho está no comércio e no serviço, né, Batata? Serviço, ela é muito forte. O comércio aí, ela pega quase uns 25%, sabe? E até voltando na sua pergunta que você me fez assim, relevante, aí eu posso te falar, até na gestão nossa, a gente teve 2 pautas muito importantes de desentrave, que a gente trabalhou muito para a classe
do comércio e também do serviço e do empreendedorismo em geral. Duas foram, uma foi a greve dos caminhoneiros no governo Temer e a outra a pandemia no governo Bolsonaro. Então, todas essas duas foram dois desafios muito grandes e eu participei dos dois comitês. Então, assim, no comitê... Greve dos caminhoneiros. Dos caminhoneiros. Logicamente, por causa da dificuldade que teve com frete. Com frete e fornecimento. E na pandemia, as portas fechadas, as portas Ou fechadas. sob restrição. Inclusive, na época, eu falei assim, eu participei da greve dos caminhoneiros para me preparar para a pandemia. Depois eu pensei nisso, porque a greve dos caminhoneiros, ela pegou aí uma semana, 15 dias... E eu lembro que eu estava num evento em Belo Horizonte, um encontro de presidentes de CDLs. E no dia de voltar, já não tinha voo, não tinha ônibus, e eu voltei de carro. Não, eu voltei de avião. E eu lembro que eu cheguei, que a estrada já estava fechada. Eu cheguei aqui em Montes Claros, já cheguei, e a coisa já estava pegando. E aí foi montado um comitê. E aí a gente começou a ver os entraves, porque começou a faltar, ter risco de desabastecimento, até no supermercado, com alguns produtos essenciais. E como a gente tem uma questão muito forte aqui da indústria, a gente naquela época já teve algum problema de fornecimento para algumas indústrias farmacêuticas aqui, com o caminhão parado. E aí eu lembro que nesse período também a gente teve problemas também com até a questão da água, que é o bem mais necessário que tem, né? A necessidade básica, e a gente começou a chegar a ter um problema na greve dos caminhoneiros que já estava faltando matéria-prima para tratamento de água. Então, a gente teve que negociar muito isso, e a gente tinha, assim, outras instituições muito importantes, né? O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Federal, né, a Prefeitura, E aí foi feito em cima de um trabalho coletivo para fazer desembaraços, para facilitar a vida do cidadão e das empresas, né? E aí, o que acontece? E aí foi um desafio grande que a gente da CDL estava ali no meio, e o tempo todo o lojista nos ligando preocupado. E aí veio a pandemia, que foi um desafio muito maior, que a gente estava ali representando não só os comerciantes e prestadores de serviço, mas também toda a comunidade, porque tinha dia que tinha decisões que a gente ia para casa muito preocupado, que era uma coisa muito fora da curva, né? E eu lembro que no período da pandemia, o grau de estresse que eu tive foi tão grande. O Diário Oficial nunca deve ter sido tão lido, né? Todo dia lia. E eu lembro, PC, que depois da pandemia, eu peguei uma artrite reumatoide. Eu achei que... Eu fui até depois fiz uma ressonância e tudo, parecia que tinha tido uma lesão de acidente, de alguma coisa, e o médico perguntava, eu falei, não, e eu demorei, foi quase uns 6 meses de tratamento, e depois a gente descobriu que foi emocional, estresse, e a carga foi disso. E essa somatização, você acha que foi mais por causa da situação da tragédia em específico, ou da CDL como um todo? Eu acho que foi o geral, sabe? Foi o geral, porque a carga, porque acaba que a responsabilidade que a gente tinha era preocupado com o coletivo total, sabe? O meu negócio ficou pequeno em vista do tanto de desafio e problema que tinha naquela época, sabe? Mas, assim, e a incerteza, né? Então, muita incerteza. Então, mas foi uma experiência muito grande, gratificante hoje, que a gente viu que a gente superou, né? Mas no começo foi muito diálogo, foi muita posicionamento e também flexibilização e ponto de vista que a gente tinha que estar ali defendendo, porque a gente tinha duas bandeiras, né? A bandeira da saúde e a bandeira econômica. E muitas vezes depois que a gente ia colocar ali sob a bandeira econômica, porque geralmente as pessoas pensam muito que o empresário, o comerciante, ele só visa lucro. Mas a gente sabe que o lucro ele não vem antes de um trabalho, né?
E naquela época o pessoal viu que a importância da classe produtiva que a gente estava representando, porque ali a gente tinha uma cadeira que não era só nossa, era junto com a união das entidades, era da FIENG, era da CI, né? E era do setor também do agro. Então a gente estava ali defendendo toda uma classe. E aí o que acontece? Quando a gente colocava os posicionamentos, depois os próprios parceiros das outras entidades eles começaram a ver a importância, porque precisava de mais leito, precisava de construir, precisava de material de construção, precisava de material elétrico, precisava de material hidráulico, precisava de comida. Então, aí precisava do delivery, então precisava de restaurante, precisava de... E aí as cadeias foram se abrindo, porque o medo era do vírus, né? Mas só que tinha a questão, tinha o vírus e tinha a sobrevivência, né? Então, a questão era equilibrar tudo. Aí depois da questão, e fora a questão da comunicação, né, PC? Que você sabe que a comunicação, ela é muito importante, a forma que ela chega. Ela pode ser um remédio ou ela pode ser um veneno, né? Sim. Então, dependendo da dose, dependendo da forma como da forma que chega, né? Então, mas aqui foi muito, aqui em Montes Claros a gente teve, lógico assim, cada um quer defender o seu, né? Então, eu aprendi isso porque sempre convivendo com o coletivo, que é o seguinte, a gente tem que lidar com os diferentes e com as diferenças. E também olhar no coletivo, né? No olhar total. Então, teve muitas pessoas, até com a gente, que tinha muito confronto, porque no começo a pessoa preocupava com o negócio dele, com a causa dele e tudo, mas a gente estava numa questão coletiva. Então, a partir do momento que todo mundo viu que cada um tinha que perder, aí, para todo mundo ganhar, aí as coisas foram fluindo, né? Nós perdemos muitos comerciantes, pessoas do comércio, da prestação de serviço para a Covid, Batata? Perdemos sim. Eu acredito que até de linha de frente a gente deve ter perdido aí, eu acredito que uns 10%, muita força de trabalho aí de linha de frente. Mas o que a gente perdeu também, assim que a gente perdeu, era a questão mesmo que a falta de inexperiência todo mundo Sim. tinha mesmo, mas era vulneráveis mesmo com a questão do que a ciência mostrou. Né? Em termos financeiros, o comércio de Montes Claros, ele já voltou aos níveis pré-pandêmicos? Ele começou a voltar, PC, ele começou a voltar, mas a gente está num momento agora que tem muito pequeno comerciante que ele está sofrendo agora, porque aquele momento foi muito, apesar do desafio, foi uma oportunidade que teve uma enxurrada de dinheiro que caiu na mão dos empreendedores, porque o governo, ele preocupou na época, ele abasteceu de crédito, né, a iniciativa privada. Então, teve muito dinheiro para financiar o capital de giro das empresas. Isso ninguém pode reclamar. A gente viu muito isso, né, na CDL, com os bancos, a gente, tanto Caixa Federal, como Banco do Brasil, como Banco do Nordeste, como os bancos privados, todos eles tiveram linha de créditos e tiveram aquela linha de crédito da folha de pagamento, também ajudou demais a não ter demissão. Então, até aquilo que você me perguntou, aquela pergunta do meu negócio diante dos outros problemas. A partir do momento que no meu negócio que saiu essas frentes, aliviou para todos nós, porque no começo a gente tinha uma insegurança muito grande, porque eu lembro que no dia que foi chegando a pandemia, no dia, eu nunca tinha passado por aquilo. Eu fiz uma reunião à tardinha com minha equipe toda, com a empresa toda, já avisando todo mundo, nós vamos fechar a loja hoje e nós não sabemos como que vão voltar, né? Que dia, como, mas eu preocupei com cada um, falei, vocês podem ficar tranquilos que assim, o que vocês precisarem, né? Vocês podem me procurar, questão, todo mundo já foi mais ou menos perto de acerto de salário e tudo, e ninguém vai ficar desamparado. O que vocês precisarem. E aí, a partir do outro dia, aquela questão, eu continuei trabalhando, eu ia na loja fechada, só com
com financeiro para fazer os pagamentos, aquela questão toda, não podia vender ainda, algumas coisas para resolver, mas ninguém também não estava recebendo nada, todo mundo estava preocupado, era com a vida, né? Sim. Aí passou uma semana, 10 dias, aí a gente começou a ver, até abrir, meu segmento demorou a abrir, né? Mas foi uma situação, eu voltando aqui, eu me lembro, foi uma situação muito de segurança, que você vê assim, todo mundo saindo, todo mundo os funcionários, eu imagino que todas as empresas foi daquela forma, né? A insegurança, o que vai acontecer? E ninguém não sabia, nem as autoridades maiores, você deve lembrar bem, o pessoal, eu recebia muita ligação direto em mensagem, mesmo no dia, o tempo todo. A CDL, nós montamos um plantão de comunicação, a equipe da CDL, diretoria, equipe nossa de suporte, o tempo todo a gente deu auxílio para todos em cima de informação, mostrando caminho, soltando notas com normativas direto, com todos os decretos que saía e orientando, né? Então, o tempo todo a gente trabalhou, foi um dos maiores desafios que a gente teve. Mas todos que estavam no comércio ali, a gente procurou dar direção, sabe? A pandemia acabou dando para o comércio também um outro efeito, porque naquele momento não era todo mundo que tinha Bolsa Família. Sim, sim, sim. E o auxílio, o auxílio emergencial da pandemia, ele colocou o dinheiro em circulação. Isso teve um impacto também, acabou tendo impacto de aumento de venda, né? Sim, porque sim. a pessoa ali que começa, tem a renda dele, mas que reforçava com aqueles R$600. Daí ele comprava alguma coisa e tal, então vendeu bem também, né, Vendeu Batata? sim, ó, PC, nós tivemos o mês de março, a pandemia começou no mês de março, então ficou fechado março, abril, maio, em maio já começou a negociar para abrir, aí junho, e assim, eu tenho os números lá na minha empresa, eu olho assim, ó, você pegar um mês de faturamento zero, faturamento 10%. Numa empresa, a maioria das empresas, as empresas brasileiras, nenhuma empresa não tinha reserva, a maioria das empresas não tinha reserva. Isso ensinou a maioria das empresas a montar uma reserva de caixa. A maioria não tinha reserva de caixa. Então o pessoal ficou muito preocupado com aquela questão, então foi importante os bancos porque eles auxiliaram para você fazer essa reserva. Mas aí eu lembro que a partir do mês de julho, que começou a voltar mais e que tinha muito dinheiro já circulando e Bolsa Família, igual isso que você falou, o mercado deu uma andada, sabe? As indústrias andaram, mas andaram assim, não podia andar muito porque a pandemia estava aí, então todo mundo com máscara. A pessoa não sabia qual que era a consequência do que ia dar, né? Então, e os costumes mudaram, né? Então, você vê que teve alguns segmentos que venderam muito, porque as pessoas ficaram em casa, né? Então, aumentou o consumo de material de construção, reforma em casa, as pessoas começaram a olhar em casa o que tinha que consertar, começou a consertar as coisas em casa. Batata, o comércio passou por outros desafios também. Sim. Eu lembro que você me falava, acho que essa conversa nossa deve ter uns 15 anos por aí, que você fala, PC, comércio vai ter que se adaptar para uma situação que se chama China. Sim, sim. Quando a China começa a abrir mais, né, exportar muito e vender bastante os seus produtos, as pessoas tiveram que mudou a forma de se fazer comércio no mundo, né, Batata? Sim, mudou demais e em todos os lugares, né? Então, assim, a China não é no Brasil. Todos os países, né? Eu tive em Portugal em novembro e você vai, a mesma coisa que tem aqui no Brasil, você vai em algumas praças, tem lá chinês vendendo óculos, vendendo, né? Então, vendendo não, vários fora tipos o que de produto. vem em container fechado, aquela coisa sim, toda, né? Então, todo lugar. E no Brasil, demais, eles são muito fortes na cadeia fornecedora. Então, a indústria brasileira sentiu e o comércio se adaptou, né? Então, assim, tem muito comércio que vende muito produto made in China, tem comércio que vende o made in Brasil, né? O produto brasileiro, mas a China, ela
se posicionou muito forte, ela tem bons produtos hoje, né? Sim, tem o produto A, B, C e D. Era né? considerado produto de qualidade mais baixa, Sim. né? E hoje eles já... a cada dia que passa, eles vão se adaptando para produtos melhores, sim. né? Agora, o produto melhor deles, o preço é igual ao do Brasil. É igual ao do Brasil. E o brasileiro, a maioria que importa, ele importa o similar, mas em conta para ter margem, né? Sim. Então, isso acontece. Mas é uma mudança que já teve e está tendo. A indústria sofreu mais, né? E as grandes redes e o comércio sentiu também, porque os grandes marketplaces, principalmente esses, a China começou a vender direto no Brasil, né? Então tem vários marketplaces da China, agora que teve essa taxação, melhorou um pouco para o mercado nacional, mas tem coisa que é o seguinte, você tem que, como a gente fala, né? Quando o rio desce, você não pode nadar contra, né? Então você tem que melhorar, você tem que fazer a mesma coisa que os chineses fez. O brasileiro, aí o que tem que ser feito é as regras e normas, né? Então, uma das coisas que se o produto deles tem isenção, tem que dar isenção para quem produz no Brasil também, para a concorrência ser igual. Sim. Isso que a gente olha. Então, se de lá vem com a taxa mais baixa, dá a taxa mais baixa para cá também, porque fortalece a economia local e a indústria local. E você acha que isso já assentou ou ainda falta muito? Assentou um pouco agora com essas medidas aí, assentou um pouco. Também a maioria tem muito comerciante hoje, tem muita gente, a facilidade, qualquer comerciante hoje ele consegue importar. Tem também importadores aqui no Brasil também, mas tem muito produto bom no Brasil que dá para ser comprado, né? Então, mas tem alguns nichos, a gente vê o setor mesmo de vestuário. O Brasil sentiu muito, né? Porque o chinês ele dominou demais, né? Verdade. A malha, o tecido, né? Tanto que aqui em Montes Claros a nossa indústria aqui da Coteminas ela foi muito afetada. As indústrias lá no sul, lá no Santa Catarina. Sim, para a indústria chinesa. Então, mas é uma adaptação que o comerciante tem que pegar, porque é igual a gente conversou uma época sobre isso também, sobre o e-commerce. Sim. Né? Então, o que acontece? O e-commerce e a inteligência artificial que está chegando agora, você lembra quando a gente conversou muito sobre e-commerce, a última vez que a gente conversou. E agora tem inteligência artificial entrando aí também. Então, o que acontece? O comércio ele está tendo uma mudança muito grande. E o que a gente fala com a maioria dos comerciantes, dos empresários, é o seguinte: mudança, eu vi há muito tempo atrás um executivo de uma grande empresa no Brasil, da Uzi Minas, falando, uma vez uma palestra que eu fui, ele falando sobre as mudanças do aço quando estava tendo. E ele colocou a posição da Uzi Minas na época, que estava vindo chinês, aquele negócio todo. E com a gente, a fala dele, para mim, identifica até hoje, que é o seguinte: a mudança, ou você resiste e torce para ela não dar certo, né? Ou você vai junto com ela, ou você excede e chega primeiro do que ela, né? Então, você estuda e vai mais na frente. Então, é isso. Uma coisa, uma das coisas que eu já vi, é muito difícil ser resistente com evolução, com alguma coisa que você vai ficar para trás, né? Então, Batata, você convive lá na CDL com muitos empresários jovens, né? Sim, sim. E que vão entrando no mercado e você pega aquela turma... coloca o sapatênisinho, o gelzinho, né? Sim. A calça mostrando o tornozelo. São as situações geracionais, né? Que vão acontecendo. Sim. E que pegam um mundo completamente diferente. Numa época que você começou a vender, você não tinha a menor possibilidade de fazer uma divulgação do seu negócio em rede social, porque simplesmente não existia, né? Sim. Internet era algo assim muito corporativo. Computador
era coisa de luz de rico, né? Sim, sim. Quem tinha computador era rico, era máquina de escrever no máximo ali para poder criar relação. Cartão de crédito, acho que quando você começou lá atrás, devia ser assim algo... Muito pouco, né? Muito pouco, né? Depois era boleto, cheque, demais, né? Uma situação, então a coisa vai dando aquela evolução. Na sua opinião, né? Em aí já 32 anos de comércio, de empresa, de trajeto como empresário, fora os 5 atuando como vendedor. Qual foi a maior transformação tecnológica que impactou? Eu sei que é uma pergunta difícil, porque quem está no balcão todo dia, as coisas viram paisagem. Sim, sim. A gente não para olhar para o retrovisor e ver, né? Sim. Mas, assim, qual foi o grande impacto que você fala, meu Deus, isso aqui piorou e isso melhorou? PC, sempre que eu vejo, sempre está melhorando, sabe? Sempre que eu vejo, está melhorando. A tecnologia, as ferramentas, elas só ajudam a gente a melhorar. Você tem que saber usá-las. Mas só para contextualizar, eu vou te falar assim um exemplo. Quando eu comecei com vendas, eu comecei a trabalhar e eu vi a evolução como que é. Quando eu comecei a trabalhar vendendo, eu trabalhava vendendo com vendas externas. Eu tinha o meu principal instrumento de trabalho era uma pasta, a minha pasta, e com catálogo, né? Uma pasta com catálogo e um bloco de pedido e cartão. Eu saía visitando todos os clientes, tinha uma rotina, mostrava. Ali, muitos eu já vendia na hora, prospectava e tudo. Então, o que acontecia? Eu fazia essas visitas, aí, na loja que eu trabalhava, a gente tinha um quadro que tinha, cada vendedor tinha o nome dele, e a gente saía fazendo visitas, e eu lembro quando eu comecei a trabalhar, não tinha recado para mim. Depois que eu fui ficando conhecido e deixando, prospectando muito e deixando cartão, trocando muito cartão, aí eu chegava... E detalhe, que eu esqueci de falar aqui, não existia telefone celular. Não, é isso que eu ia te falar. Isso ia falar, Então, eu chegava lá, o telefone tinha tocado, deixava lá, a secretária anotava. Batata, ligar para não sei quem, ligar para não sei quem, ligar. Eu chegava, eu ligava, e aí eu pegava a pasta de novo e ia lá no cliente, solicitava, ligava para fechar um negócio, era tudo assim. E eu visitava cliente por cliente, PC. E aí, o que aconteceu? Eu vi como que a minha produtividade era tão pequena, né? E também a nota fiscal era manual, não tinha computador. Não tinha computador nessa época. Quando a Trajeto começou, a gente não tinha, era tudo nota e o Cardex. E aí, o que acontece? A evolução começou quando saiu o BIP. O BIP. Nossa, aí eu andava, eu e meu sócio saía, porque a gente não ficava na loja. Os jovens que estão nos vendo aqui, talvez Dani, que está aqui na operação, não saiba o que é BIP. O que era BIP. E o BIP tinha uma central, né? Uma central na cidade. Quem usava mais esses BIP eram os médicos, né? Sim. Porque quando precisava, que ele estava fora do hospital, acionava, a pessoa ligava na central, a central tocava o BIP dele, ele ligava na central e falava, ele ia para o telefone fixo. Isso, ia para o telefone sabia, fixo. Né? Para ver quem é que me ligou. Então, quando tocava o BIP, eu ligava e a secretária falava, você está aí na Avenida Sanitária, tem visita tal lugar aí que o cliente tá te esperando aí para você mostrar os móveis para ele. Aí eu já comecei a ganhar tempo. Aí surgiu o celular. Nossa, aquele Motorola grande, você lembra, né? Que você abria e puxava a anteninha dele. Nossa, bom demais. Inclusive o telefone celular, o número do meu pai até hoje é o mesmo, sem mudar daquela época. Da Telemig celular. Só acrescentou os 9. Os 9. Porque no início era 986, não sei o quê. Isso aí. Cara... Quando saiu o celular, aí melhorou demais, sabe? E aí saiu o fax, né? Que aí a gente passava o pedido para a fábrica. Tinha gente que já passava o pedido, passava tudo por fax e tudo. E o Telex, aí foi avançando e só as coisas avançando, sabe? Eu trabalhava batata nessa época como produtor de televisão, que eu comecei com 16 anos. Vai fazer 30. Então, o que acontece? Você tinha para você fazer uma matéria, não tinha esse negócio de internet, tal. Você tinha que telefonar, achar a fonte ou então ir no lugar.
Aí depois começa a receber o fax, aí começou a ficar mais legal. O pessoal mandava notícia pelo fax. E para redigir, depois quando eu fui trabalhar em jornal escrito, máquina de escrever, porque não era computador, e você não podia errar. Para aquele texto que você tava ali, para o linotipo bater certinho com papel extenso e tal. Falei, cara, como que as coisas mudaram? Hoje, se você tirar meu celular, tirar de mim celular, internet, etc., eu não vou conseguir trabalhar. Meu mundo não tem outra... Eu não sei se você consegue gerenciar hoje a trajetória sem isso. Não tem jeito. Não consegue. Mas eu te falo o seguinte, igual você falando, as transformações, o computador, a internet, quando entrou, facilitou demais, né? O celular, né, Batata? O e-mail foi muito bom. O smartphone depois, o smartphone. Porque uma coisa foi o celular, na época que só ligava. Mas quando saiu o smartphone, porque o que acontece hoje? A gente anda com folder ainda, né, ali para mostrar e tudo. Tem gente que gosta. Mas hoje, as suas apresentações pelo celular, por um tablet, por um notebook, é muito mais fácil. Você precisa de fazer uma reunião em São Paulo, você não precisa estar lá. Sim, para você salvar hoje, né, imagens e tudo, então facilitou muito. Ajudou muito essa transformação. Então, eu acho que um grande salto, quando veio mesmo o ponto .com, né, que a gente fala, a internet mesmo, deu um avanço muito grande, sabe? E agora nós vamos ter um avanço muito grande, que é a inteligência artificial, que vai ter um ganho de produtividade, ainda mais assim, a gente está vendo... Na minha área, vou te falar, são 2 agências de propaganda, instituto de pesquisa, a gente não consegue trabalhar mais sem inteligência artificial, viramos dependentes. Estamos com ChatGPT, DeepSeek, e etc, e o baralho aquático, tudo já incorporado no dia a dia. Mas o varejo hoje, PC, a gente também, o varejo ele demora mais a entrar, principalmente o micro e o pequeno. Sim. Mas tem algumas coisas de tecnologia, o que acontece? Na pandemia, o que salvou os pequenos comércios foi o WhatsApp. Sim. Porque a maioria, vendedor de hortifruti, vendedor de queijo, os pequenos comerciantes, né? Teve até o Fred da venda, ele montou uma estrutura, uma rede com o pessoal aqui. Lembro disso. Você lembra, né? Então ajudou demais os pequenos a vender. Você já pensou se o Mark Zuckerberg hoje, ele acorda lá, né? Trilionário. Esses caras não são bilionários, trilionário. Ele acorda e fala, não, vou desativar Instagram, WhatsApp, acabou. Você já pensou o que vira o mundo? Ninguém consegue trabalhar, né? Você dá uma pane assim por causa da vontade de um cidadão. Uma pane mundial. Nas empresas hoje, quando o e-mail não funciona, já trava, né? Porque o e-mail já não usa tanto. Verdade. Né? Porque ele usa muito para documentar. E-mail, artigo e extinção. Se já precisei fazer uma matrícula dos meus filhos em alguma coisa, qual que é o e-mail seu? Não tem, não. Porque o e-mail é muito para você deixar alguma coisa mais registrada, mas a mensagem instantânea, todo mundo quer uma mensagem. E eu lembro, de uma época atrás, que quem não tinha um e-mail não arrumava um emprego nos Estados Unidos. Verdade, eu tô aqui com meu amigo Mercinho ali, ó. Mercinho talvez não tenha pegado essa época, Batata, mas assim, pra gente, esse papo saudosista, nós vamos voltar a falar de comércio, mas isso é interessante, Mercinho. Eu lembro que o seguinte, eu não sou tão velho assim não, irmão, mas quando eu comecei a sair com Dona Maíra, minha esposa, eu tinha que ligar para ela no telefone fixo, enfrentar o pai ou a mãe atendendo. Era isso. Você tinha que fazer o contato com a pessoa, era ao vivo, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, direct, não sei o quê, Tinder, esse negócio muito menos, cara. Vou te falar. Teve uma geração que sofreu, Batata. E teve carta, hein? E teve carta, verdade, carta, quando você tava morando fora, né? Belo Horizonte, estudando, aquela coisa toda, isso aí. Conversando, cara. E aí as pessoas falam de tecnologia, mas a tecnologia melhora o mundo demais. Sim. Inclusive, eu vou trazer um professor aqui, e que pode ser até o meu amigo Mércio Mota que tá aqui. Eu tenho uma opinião completamente impopular em relação a esse negócio do uso do celular em sala de aula. Eu acho que nós, enquanto sociedade, fomos incompetentes e a solução mais prática que nós achamos foi proibir.
uma ferramenta que poderia estar sendo melhor utilizada. Porque o mais fácil é aquilo que você falou, do que o cara do Uzi Minas disse. Você torce para a mudança não ir para frente. Isso. Mas existem mudanças que são inevitáveis. E por falar em mudança, eu escuto muito empresário, Batata, falando o seguinte, o povo não quer trabalhar mais. Tá com muita facilidade, tá com muito benefício, tá com isso, tá aquilo. Só que quando você chega no Trajeto Móveis da Vida, você vê lá praticamente os mesmos funcionários há muitos anos, né? Qual que é o segredo, Batata, de sucesso, e dá essa dica para os seus colegas, para as pessoas que estão nos assistindo, para você poder manter a sua equipe trabalhando e motivada? Pois equipe, pessoas, elas têm que ser bem tratadas, né? Eu acho que a primeira coisa, gente gosta de quem cuida de gente, né? Então, eu falo muito uma coisa, sabe? Gente não tem preço, tem valor. Então, o que acontece hoje no mercado? Quando você, hoje no mercado, tem muitos empresários que eles não formam pessoas, né? Então, pega aquela onda mesmo de... Até o tipo do negócio, tem negócios, tem segmentos que realmente as margens são muito baixas, tem segmentos que a classificação do funcionário, né, até o nível do funcionário é diferente de que ele tem que trabalhar, então tem suas particularidades. Mas o que a gente vê, assim, a maioria dos lugares e das empresas que os funcionários, eles perpetuam mais tempo ou ficam muito na empresa, você tem que tratar eles com valor. E tem que ter valor, né? Então, é uma coisa que a gente tem visto isso. E a mão de obra hoje, em todos os lugares, ela está escassa. Não é só no Brasil, em outros países, a não ser na China, na Índia, são países que têm muita população, muita gente, né? Tem muita gente, mas aonde que não tem, né? Então, e não tem muito benefícios, né? Assim, porque a gente sabe que, é igual você mesmo colocou aí, da pandemia para cá aumentou muito os benefícios sociais. E eu sou de uma linha, o seguinte, eu acho que quem precisa de benefícios sociais, ele tem que dar benefícios sociais, né? A pessoa, ele não pode ser dependente a vida toda, porque não pode se criar uma mentalidade, eu falo isso até muito com minha equipe, de você estar se desenvolvendo. A gente tem que desenvolver tanto como pessoa e como profissional. Então, a gente não tem teto. Você não pode se acomodar. Batata, né? Quando aumenta o salário mínimo, você já pega muito empresário que fica apavorado. Fala, meu Deus, como é que eu vou pagar? Porque vai aumentar o salário mínimo, vai aumentar o salário comercial. Mas, por outro lado, vai aumentar também o dinheiro em circulação. Sim, sim. As pessoas vão ter um dinheiro melhor para poder fazer suas compras, etc. Como que equaciona isso, Batata? Como que é? Porque é o seguinte, a gente sabe que é difícil, que muitas vezes é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Sim, sim. Como que junta isso? O principal desafio que eu vejo hoje o salário do funcionário, ele não é caro. O que é caro são os encargos. Então, assim, a gente fica no meio. O funcionário, né, ele não ganha o que ele merece e o empresário, ele poderia pagar mais, mas ele não pode pagar mais porque tem um entrave. O comércio em Montes Claros emprega 40% das pessoas. Sim. Esse número é nacional? Ou no Brasil é maior ainda? Depende de algumas regiões, mas no Brasil eu acho que fica mais ou menos... Se você pegar um pelo outro, beleza, 40%. Montes Claros e Minas, ela é muito parâmetro do Brasil, sabe? Aí você tem uma grande massa de pessoas que está na informalidade, sim, né? Sim, nas novas profissões, etc. Sim. Mas aí quando o comerciante, que é a maioria, né? Como é que ele reage quando ele vê, por exemplo, que o comerciante não tem o mesmo poder de lobby de determinados setores da nossa economia, de setores produtivos.
Aí o cara vê, olha, tem isenção de folha de pagamento para a indústria, Sim. assim, para o comércio. Não tem. Porque a conta chega no comércio e na classe média, se você for parar para pensar. Sim. A conta dos grandes pagamentos, a gente vive em sociedade, todo mundo tem que dar um pouco, é verdade. Sim. Né? Mas como que o comércio reage diante disso, Batata? É uma pauta que, assim, até a confederação nossa trabalha com a frente parlamentar do comércio e serviço o tempo todo com essa pauta. Ela não conseguiu vencer até por isso, sabe por quê? Como emprega muito, ela tem um volume muito expressivo de arrecadação. Então, quando isso chega, né, o Ministério da Fazenda, os técnicos ali, eles já fazem a conta, não, mas nós não podemos perder essa receita. É isso aí, outra coisa, o empresário também não tem o cara do comércio do dia a dia que está no balcão, né? Sim. Que a maioria da realidade do comércio são pequenos e médios comerciantes. Pequenos. Você juntar de um de outro, você não dá dinheiro para você movimentar o lobby também, né? Sim. Você não tem essa... Ô, PC, mas eu vou te falar uma coisa, ó, se o governo trabalhasse, baixasse a carga do comércio, você imagina o seguinte, hoje aqui em Montes Claros nós temos, entre comércio e serviço, aí a gente tem umas 25 mil empresas. Se cada um contrata mais um funcionário, 25 mil empregos. Então, é muito rápido a contratação, assim, e dá um retorno muito grande, tanto de arrecadação para o governo e também de volume, né? Então, no Brasil, e Minas também tem isso também, tem uma cultura muito grande de arrecadação e ainda tem que ter uma reforma administrativa bem acentuada, porque o peso que a gente carrega de carga tributária é muito alta e vai subir. Nós vamos sentir isso agora a partir de 2026, porque inclusive o setor de serviço que não era tão tributado vai sentir muito. Então, eu não sei o que vai acontecer, se depois vai ter uma reviravolta aí, alguma coisa de negociar, porque na hora que for pagar vai ter uma chiadeira danada, sabe? Mas a gente acha que essa pauta ela tem que ser trabalhada o tempo todo. Procurar melhorar, né, o ganho, né, para o funcionário do comércio e desonerar a folha para que o comerciante possa pagar. Porque que acontece hoje, PC? Igual eu estava até conversando com um amigo essa semana e a gente tratando já sobre essa carência de mão de obra que está tendo. Então, assim, parou de formar mão de obra, a mão de obra em todos os setores ela está escassa. E o que vai acontecer agora? Nós temos a inteligência artificial chegando. Exato. E nós temos a ameaça da mão de obra e temos a oportunidade com a inteligência artificial. Já tem países que têm coisas que acontecem, que alguns segmentos, que elas vão ser preenchidas por automatização e robotização, porque não vai ter, não é que ela vai tomar emprego, é porque as pessoas vai ter tipo de serviço que não... Porque são situações que mudam, né? Que mudam, né? Então, assim, a gente já está vendo no varejo lojas totalmente... Japão faz entrega com automatizadas, drone, né? E tudo. Agora, tem a questão aí que a gente fala, o valor das pessoas e o valor também do atendimento humanizado, porque nós temos muitos segmentos e muitos consumidores que eles gostam de comprar. Por exemplo, eu não consigo comprar nada. Vou comprar uma camisa pela internet. Se eu não for experimentar, conversar, ou às vezes até o processo de negociação, ele é importante. Sim. Né? Para você trabalhar e tal, não sei o quê, né? Quero comprar mais, isso, aquilo. Mas, enfim, são experiências e as pessoas precisam estar adaptadas para isso. Só te falar, nós temos uma turma lá na CDL, a CDL Jovem hoje, né? Nós temos uma diretoria jovem, tem a CDL Jovem, a gente fica já pensando o comércio para frente, 10 anos, 20 anos, e a gente vendo. E como você falou, essa geração aí, Z, milênio, toda essa geração que está entrando. Essa geração é o que a gente está mais procurando o tempo todo, treinar os
os comerciantes, os empreendedores, porque essa geração mais nova, a forma de comprar delas é diferente. Muito. Elas compram mesmo. Elas não querem contato com loja, elas não querem contato com pessoas, elas querem o produto, receber o produto. Então, esse dia um dos meus filhos, Batata, eu não vou falar qual para não expor, né? Entendi. Ele tava, mas eu não tô conseguindo entrar no contato de tal loja com o iFood. Eu falei, pega o telefone e liga lá direto que talvez você fale. Né? Então, assim, você cria dependência de determinadas estruturas, né? Que é uma questão muito cultural. Mas tem uma coisa, é o seguinte, é o que a gente está conversando dessa evolução toda, PC. Uma coisa sempre que eu vi é o seguinte, a coisa mais importante no comércio se chama duas coisas, atendimento e venda. Então, não importa qual ferramenta que tenha, o resultado e a necessidade e o que o consumidor espera, você vai ter venda se você tiver atendimento. E o atendimento não importa qual é o processo dele, porque vamos supor, se você está vendendo através de redes sociais, seu atendimento tem que ser ágil. Se for de inteligência artificial, né, tem que ser ágil. Então, tudo. Pessoal. Então, quem compra, eu falo muito isso com minha equipe, tem que ter iniciativa, meia-ativa e acabativa. Se você teve uma boa iniciativa, não teve meia-ativa, não tem acabativa. Batata. Se você teve iniciativa e teve acabativa e a meia-ativa foi ruim, a pessoa comprou, mas ela não compra de novo. Isso é verdade. Você entendeu? Então, o tempo todo, o comerciante, quem negocia, tem que ficar preocupado com isso. Atendimento e venda. O canal não importa, mas se você... Aquela questão que eu te falei lá do Marcelino, do que você está tocando. O que você estiver tocando, não inventa. Você toca o que você sabe. Se você não toca bem rede social ou ainda no seu negócio, procura melhorar muito para você não queimar seu negócio. Então, às vezes, ou se você atende bem, vai inventar um canal, procura ser bom no canal, porque se você não for bom no canal, né? E quando a gente trabalha com gente, a gente vê o tempo todo, até a gente trabalhando tanto no meu negócio como a CDL, o que mais dói na gente é quando o consumidor é mal atendido, né? Ou quando não tem venda ou que tem qualquer atrito. Mas, infelizmente, como a gente trabalha com pessoas, né? E trabalha, então... Isso é uma coisa um tão crescimento importante e evolução, que é o seguinte, né? Antigamente você tinha um problema com telefone celular, você falava, vou ligar para a Anatel, aí a pessoa já resolvia rapidamente, porque fica com medo da cobrança. Sim. Hoje em dia é o pânico das empresas, chama Reclame Aqui. Sim. Porque aí expõe todo mundo e tal, a pessoa vai fazer uma compra qualquer, ela já digita lá, reclame aqui o nome da empresa e vê a reputação. Não é isso? Sim. Então, assim, você tem, a tecnologia vai ajudando, mas ela vai dificultando. E algumas vezes as avaliações são até injustas. Batata, hoje, a pessoa que for filiar, abrir um negócio ou que já tem um negócio, quando ele for filiar na CDL, ele vai encontrar que tipo de assistência lá? Ele começa tendo... A melhor assistência que ele precisa é jurídica, né? A gente tem uma assessoria jurídica de orientação, de consulta, né? Na maioria de coisas, de consulta de orientação, nós temos, né? Nós temos a questão do SPC, que é uma direção geral, né? De análise de crédito, de monitoramento do seu nome, do empresário, da empresa dele, porque a gente tem um serviço de monitoramento, pensei que seu CPF ou seu CNPJ. Se alguém consultar qualquer coisa, você recebe no seu celular quem é e por que ele te consultou. Então, isso você evita fraude, evita compra indevida, você evita um problema, né? Nós temos toda a estrutura hoje de salas de treinamento, de auditório, que o nosso associado ele tem uma sala por mês de até 40 lugares para ele fazer treinamentos com sua equipe. E nós temos o certificado digital, né, que o nosso associado também tem acesso também com desconto especial, ainda com um certificado digital ao ano, né, pela CDL. Temos toda uma parte de cursos e treinamentos, inclusive com subsídios, né, porque a gente tem uma parceria com o Sebrae
Nós temos aqui tem Sebrae, uma unidade do Sebrae. Que instituição que é o Sebrae, né? Nós temos lá dentro da CDL, onde a gente trabalha tanto o MEI e tanto pequenas e microempresas. E também trabalhando junto com o Sebrae, auxiliando, né? Temos uma parceria muito grande com a Credimontes, que a Credimontes está lá também, tem uma agência dentro da CDL, e temos também, para ajudar o comerciante, 2 linhas de crédito. Temos as linhas de crédito do capital de giro e também outras linhas também com a Credimontes, e temos com o BDMG também, várias linhas também, que é o gargalo também, que muito empresário precisa, né, que é do crédito. Temos parcerias com plano de saúde, com plano odontológico, né? Temos o HSM Experian, que é uma plataforma que eles têm direito a assistir várias palestras com vários palestrantes de renome, sabe? Então, nós temos uma grande gama, né? Temos e principalmente a troca de experiência, né? A troca de experiência, as conexões que tem. Nós temos a questão de um aplicativo hoje da CDL, que ele está entrando agora, que ele já vai entrar com cashback. Temos as campanhas promocionais de compra premiada para as datas comemorativas. E mais importante também, PC, que eu e a minha diretoria, que isso assim... Questão da segurança que você esqueceu? A segurança, né? Nós temos o Recomas hoje, que nós temos uma parceria com a Polícia Militar hoje, que é um monitoramento. Nós temos hoje mais de 100 empresas hoje que a gente tem um sistema de inteligência que qualquer ocorrência que tem de dentro da sua empresa... tem uma comunicação com a polícia que, menos de 5 minutos, a polícia está dentro do seu negócio para saber qual o tipo de ocorrência que tem, né? Então, e fora a representatividade que a gente tem, porque toda causa logista que tem o tempo todo a gente resolvendo problemas de várias vertentes, né? Então, problema de comércio informal, problema de diálogo com órgãos de arrecadação, com vigilância, com PROCON, com Receita Estadual Federal, com os próprios governos, ativamente com a reforma tributária, nós participamos. E agora mesmo nós tivemos Nós tivemos aqui agora mesmo, porque não é só Montes Claros, essa audiência pública mesmo que teve da BR-251, ela começou no movimento com a união das entidades, né? Então, a gente... é uma pauta que a gente sempre está trabalhando ela, já há muito tempo, igual foi trabalhada essa pauta da 135. Então, tivemos um diálogo, até eu tive um evento lá na FCDL, do encontro de presidentes, nós conversamos, tinha o Carlito, que ele é da Federaminas e é da CDL também, ele estava nesse evento nosso. Carlito de Itaiobeiras. De Itaiobeiras. Isso. Eu conversei com ele na época, Carlito, nós temos que voltar essa pauta aí da BR. E isso já tem estudo há muito tempo, está andando lá, e ele falou, não, quando a gente voltar, a gente vai ver. E ele teve, na outra semana, um encontro com a Gislaine em Belo Horizonte. Gislaine alinhou com ele também. O Adalto já tinha alinhado também, a união das entidades. Falar aqui para o pessoal que não é iniciado, Gislaine, presidente da CI, Adalto, presidente da FIENG Regional Norte. Isso. E junto com o Zé Henrique da Sociedade Rural. Em cima disso, a gente fez uma reunião, ele falou, não, vamos, ele conversou, levou o Paulo Guedes na CI, nós reunimos todo mundo, levantou a pauta de novo, no dia que teve a audiência, ele falou, aquela conversa que teve das entidades foi primordial para voltar à conversa, né? Então, agora teve audiência, a gente está conversando para ver o que pode ser melhorado nessa pauta, junto com a AMANS, com a CIMANS, com a Covenorte, com todas as entidades, né, o Rotary, todos. Então, é isso, o coletivo ele é feito junto, e a gente tem essa responsabilidade porque é o seguinte, porque é uma pauta, que ela é uma pauta macro,
mas ela incide no micro, porque todas essas pessoas de outras cidades que estão aqui são todos consumidores também aqui da região. Sim. Né? Esse pessoal que vem fazer tratamento de saúde, que vem estudar em Montes Claros, todos eles consomem no mercado de Montes Claros. Então, a gente está defendendo o nosso associado. Né? Então, Batata, é isso que é. Aqui, infelizmente, esse podcast tem duração de 1 hora e o papo tá bom demais. Esses dias no Facebook alguém falou, você tá igual Faustão, porque você vira e fala que as pessoas que vão lá são grande figura humana, não sei o quê, mas porque são mesmo. No seu caso, eu falei aqui, gente, com uma unanimidade, desconheço qualquer pessoa, de qualquer segmento, que tenha qualquer restrição a você. É uma honra você estar aqui, né? Para mim, seja sempre bem-vindo. Nós vamos conversar mais vezes, né? Vamos apoiar essa causa do comércio, que ela é muito importante. O comércio é um grande empregador e, na maioria dos casos, o comerciante ele é o empregador de si mesmo. Sim, essa que é a verdade dele, de sua família, né? E precisa realmente de muito apoio, de muito incentivo, e a gente tem que quebrar muito dos preconceitos que existem em relação à classe. Gente ruim e boa você tem em todos os lugares, né? Mas você sempre tem uma maioria que está ali querendo fazer uma coisa séria, querendo fazer algo melhor e que só não faz porque às vezes não tem as condições para isso. Batata, suas considerações finais e muito obrigado por você ter vindo. PC, eu que agradeço mais uma vez, né, o convite, né, tenho uma grande admiração por você, pelo seu trabalho, me lembro desde da época quando você revolucionou o jornalismo, quando você começou lá com uma carreira brilhante lá no Jornal de Notícia, que eu lembro, que talvez foi antes, mas eu lembro quando você foi editor e que você, não foi Obrigado, isso? Foi isso. E você fez um trabalho fantástico, e você já lançou ali o seu mascote PC desde aquela época e brilhante depois com a carreira que você trabalhou também na Secretaria de Comunicação, né, no governo Atos. A gente lembra, né, E aí a gente aproximou muito quando você foi comerciante, né? Sim. Que quando você... vivia as dores e as delícias do comércio. Delícias, que você pegou a Overend, aí você Sim. teve um shopping também, nós aproximamos muito nessa época, e a gente vê que hoje você continua comerciante, você está no segmento de serviço, mas o tempo todo você está vendendo seu serviço, né? Então você é comerciante. Inclusive, Batata, a passagem pelo comércio mudou a minha forma melhorou demais na minha atividade principal, que é a comunicação. Sem dúvida, né? Que você já era bom. Me deu um aprendizado para poder pensar a coisa empresarialmente de um jeito que eu não pensava, com detalhes com olhar que eu não... de empreendedor, Exatamente. né? Exatamente. E aí, assim... Se deu aquela modificada, né? E aí, o que eu te agradeço mais também é porque esse espaço, né? Porque é importante, né? Tanto a gente falar da nossa trajetória, falar do nosso negócio e falar do trabalho coletivo que a gente tem feito hoje, porque, como a gente está falando aqui, a CDL ela é uma entidade sem fins lucrativos. Eu e toda a nossa diretoria, nosso trabalho é voluntário, nós não temos salário. Muitas vezes a pessoa, você está muito tempo na CDL, mas às vezes é porque ninguém não quer. O pessoal não deixa você sair, né? É verdade. Porque na realidade a gente está doando um pouco da nossa expertise que a gente teve, um pouco para ajudar a melhorar. Mas estamos doidos para arrumar alguém já para encaminhar para a gente seguir em frente, mas por enquanto a gente tem que dar sempre o melhor, tanto para a entidade e para todos aqueles que a gente representa. Então, assim, a gente está com boas expectativas, como sempre, e muito otimismo, que é igual eu te falo assim, sempre que eu estou vendo, as coisas sempre estão melhorando. Desafios tem, mas eu acho que a gente, no comércio, o que eu falo mais é o seguinte, o macro, o que a gente não tem controle, a gente tem que se adaptar, mas o que a gente tem controle, que é as nossas operações, os nossos negócios, crises e adversidades, eu peguei também
É isso aí. Quando nós montamos a loja, PC, nós montamos com a queda do Collor, com impeachment. Tinha várias pessoas querendo sair do comércio, falando comigo, não mexe com o comércio não, eu estava entrando no comércio. Remarcando o preço todo dia. Todo dia. Então hoje tem pessoas que estão saindo e tem pessoas que estão entrando. Quem está entrando, né, ele vai prosperar. Batata, nós vamos ter que conversar sobre coisa aqui demais, porque você é um cara de boa comunicação. Tranquilo. E que tem situações que o pessoal precisa entender, cara, como que as coisas vão mudando e vão melhorando. Tem gente que fala, pô, o Brasil tá piorando nada, até você tem problemas, é verdade, mas assim, cara, nós vivemos num país já difícil, viu? E que vai melhorando, o nível de cobrança das pessoas, com razão, vai aumentando, né? Sim. Tem que aumentar, mas assim, nós vamos ter que retomar esse papo aqui, porque são muitas coisas que vêm à minha cabeça. Por exemplo, eu falo, cara, teve gente que conseguiu, que empreendia antes do Plano Real. Que loucura! E que era, assim, uma incerteza muito pior do que uma pandemia, né? Uma hiperinflação e tal. Agora tá 4,5%, as pessoas falam, pô, muito alto, isso aí tava dando, era por dia. Eu peguei a época do plano cruzado, que todo mundo vendeu muito, mas depois o boi sumiu, não tinha boi nem carro, você só comprava com ágio. Overnight? Isso aí. Você tinha, né? Impressionante. Beleza. Batata, muito obrigado. Obrigado, PC, obrigado. Seu público, né? Com trabalhos técnicos de Dani Oliveira, Murilo Borborema, Jonathan Lopes, do estúdio El Rei Labs, e com a presença aqui do meu grande amigo Mercinho Mota. Esse foi o 12º episódio do PCcast.